Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, e vamos fazer uma análise do capítulo 2, Análise dos Sofrimentos. Ela começa trazendo que Buda ensinava que a única função da vida é lutar pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do indivíduo. Após o tentame via ascetismo mais austero e disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando iluminar-se. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem dissipação comum, mas o equilíbrio meditativo. Volta-se para a libertação dos homens, estabelece as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, cessação do sofrimento, caminhos para nos libertarmos do sofrimento. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: sofrimento do sofrimento, sofrimento da impermanência e sofrimento que resulta de condicionamento, de atavismo. O sofrimento do sofrimento resulta da aflição que ele mesmo proporciona. Como a dor macera o sentimento, desencoraja a estrutura psicológica frágil, infelicita, leva a conclusão falsa, estimula estado de exaltação emocional ou de depressão, consta na estrutura íntima de cada vítima. Então, o fato da maceração que causa a dor, isso leva a este desencorajamento nas frágeis estruturas mentais, infelicitando e levando a essas falsas conclusões e estímulos de estados exaltativos ou depressivos, que vai variar consoante a estrutura íntima de cada qual. Vai se apresentar sob 2 aspectos, o psíquico e o físico, na imensa área das patologias geradoras de enfermidades. O sofrimento é como uma doença e resultado dela. As enfermidades, porém, são inevitáveis na existência terráquea, em razão da constituição molecular do corpo, nos fenômenos biológicos, aqui está sujeito nas suas transformações incessantes. Nesse sentido que essas modificações que acontecem sem solução de continuidade trazem esse aspecto do adoecimento fazendo parte do nosso processo. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimento constante em face da doença física contínua e da frequente distonia mental. Então, aqui a gente tem essa espectral da matéria sobre o espírito, mormente estágio mais primitivo, porque quanto mais o espírito estagia na barbárie, no primitivismo, mais grosseira a matéria e a ação algemante que ela realiza sobre o espírito. E isso enseja sofrimento constante devido às doenças orgânicas contínuas, distonias psíquicas, que a todo momento ocorre. É como um buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a. As doenças são esses mecanismos buriladores para que a alma desperte suas potencialidades e brilhe.
além do vaso orgânico que a encarcera. Porque o organismo físico ele tem esse efeito de pressão sobre o espírito. É diferente de um orbe como Júpiter, que é habitado por espírito superior. Lá, o organismo físico deles é bem mais eterizado e não tem esse efeito de pressionar o espírito, que está liberto, mesmo encarnado naquele orbe, porque chegou no estágio de pureza, que permite esse espírito, mesmo estando numa encarnação que vai durar aí de 300 a 500 anos, conforme Kardec traz na Revista Espírita, de 1858, no mês de maio, e correlatos desse mesmo ano, em que ele vai trazer sobre o aspecto dos anos que alguém fica encarnado em Júpiter, que vai variar de 300 a 500 anos, mas que em orbes mais primitivos, como a Terra, e a gente tem mais 2, enquanto escalas de mundos abaixo da Terra, em que, à medida que vai inferiorizando a evolução daquele orbe, vai diminuindo os anos que o indivíduo fica encarnado. Considerando a situação de Júpiter propriamente dito, lá o dia são 10 horas do nosso aqui, então tem essa diferença. E eles têm ali uma alternância entre trabalho e repouso, e não sono e vigília como nós aqui. A climatização é suave, leve, não tem essas mudanças abruptas de clima como acontece aqui, e a fritação de um sol a pino, com o peso que vem sobre nós quando você está em meio-dia andando na cidade com o sol em cima de você. Num orbe como Júpiter, é sereno o clima, ameno. E na época que Kardec houvera feito evocação de um habitante de Júpiter, e ele tinha perguntado como era visto por um habitante daquele orbe um terrícola. E foi respondido que é como os nossos macacos aqui em relação a nós. Então mostra a distância que existe entre um terráqueo e um jupiteriano. Nesse sentido que para o nosso estágio evolutivo, é como um buril agindo sobre essa pedra bruta que faz a sua lapidação, onde nossas enfermidades são mecanismos burilatórios para que a nossa alma desperte potencialidades e brilhe, além do vaso orgânico que nos encarcera. A ciência médica alcançou um patamar elevado do conhecimento, debelando a antiga enfermidade que dizimava milhões de existências, alucinavam populações. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a rica farmacopeia e diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente para socorrer e atender os enfermos. Embora os surtos periódicos de antigos males, surgimento de outros que a imprevidência faz gerar, essa expressiva conquista contribui para que tal sofrimento atenue. Na área das psicopatologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado. Considera o enfermo mental um ser humano e, como tal, prossegue, ainda que momentaneamente, tendo perdido a identidade, o equilíbrio, com o direito de receber oportunidade, amor, assistência, mostrando aí essa mudança de paradigma.
porque há um tempo atrás, alguém que tivesse uma psicopatologia, uma psicose, uma neurose, havia uma visão maleficiosa em torno desse indivíduo, até pela ignorância que graçava referente aos aspectos de adoecimentos mentais. Mesmo que isso esteja sendo aclarado, nós ainda temos dificuldades para poder lidar com as nossas anomalias psíquicas, com as nossas enfermidades espirituais e as nossas sombras morais, que são aspectos que nós estamos desenvolvendo ferramentais para nos harmonizarmos à luz do Evangelho de Jesus. Mas hoje já existe uma perspectiva de que alguém que esteja mentalmente enfermo continua sendo um ser humano, mesmo que por ora perdendo a sua identidade, a sua harmonia, tem o direito de receber o carinho, a ensancha, o acolhimento. Lamentavelmente, multiplica-se distúrbio existencial, comportamental, na área psíquica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no maré magno das vítimas do sexo em desalinho, da violência, do cinismo desafiador, das drogas alucinantes, da agressividade urbana. E nesse sentido que, quando consideramos os avanços tecnológicos, não fizeram o bloqueio dos corredores da desesperação. Seja pela cultura hedonista, fria em relação aos valores morais, bem como as guerras contínuas, fomentadoras do medo, a insatisfação, as fugas emocionais, a desesperação. Nesse sentido que a juventude insegura torna-se a grande vítima. Há um passo da depressão, do suicídio, da loucura. Ao lado das diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desarmonia alastram-se incontroláveis. Ou seja, existe um espectro desse alastramento incontrolável dos fenômenos psicológicos desalinhados, caminhando concomitantemente com patologias de todo porte, desesperadoras, assolantes. A mole humana passa a sofrer o efeito desses sofrimentos, que se generalizam, mas a Jona vai trazer que a doença ela resulta do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emotiva do espírito que o aciona. Bactéria, vírus, demais micro-organismos devastadores não são responsáveis pela presença da doença. Eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza mental ou física, favorece o surgimento da enfermidade por falta de restauração da energia mantenedora da saúde. O medicamento pode matar o invasor, mas sem restituir o equilíbrio como se deseja. Se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Porque é dentro do indivíduo, via sua vontade, o seu querer, o seu amor, é que ele vai conseguindo fazer essa irradiação de uma força, de um empoderamento moral que vai sustentar a sua defesa, o seu sangue, os nervos, que faz essa impactação devido a um comando
saudável vindo do espírito. Inclusive pelo fato do espírito ser o maestro dessa orquestra. Nesse sentido que é a partir do aspecto da conduta mental, moral do indivíduo, é que ele é possibilitado fazer essa harmonização no seu ser. Se acontece um desatrelo moral, isso vai ter a impactação a começar pelo órgão de choque, que é aquele em que eu mais tenho me comprometido nos erros que trago nos meus jornadeios enquanto encarnada. Então, fazendo a somatória das minhas existências pregressas até chegar aqui, o órgão meu que mais está associado a quedas é o meu órgão de choque, mais frágil, e é o primeiro que se ressente das minhas quedas, dos meus erros, que se instalam manchas conscienciais com a culpa subsequente, que precisará ser transformada em arrependimento, para que eu possa ter uma chance de bem viver a expiação, que passará então para o resgate e a cura, e me reparar perante a lei de causa e efeito, fazendo a minha reabilitação diante da minha consciência. Nesse sentido que ela vai dizer que com a morte de micróbio a pessoa parece recuperada, mas vai ressurgir a situação em outro quadro patológico mais tarde, que está ligado ao aspecto da vivência do indivíduo e daquilo que ela oferece de imunidade, de movimentação energética, de vibração, de epigenética. Por isso que ela vai trazer que a conduta mental e moral do indivíduo, quando cultiva emoção de irritabilidade, de ciúme, de rancor, de ódio, de dissipação, impregna o organismo, o sistema nervoso, o endócrino, com vibração deletéria que bloqueia a área por onde se espraia energia saudável, levando esse engarrafamento energético, essa congestão. Abre campo para instalar a enfermidade, graças à proliferação do agente virótico degenerativo que ali se instala. Nesse sentido que o fato de acontecer esse congestionamento vibratório energético, isso vai levar essas vibrações deletérias a instalarem anomalias, porque o agente virótico degenerativo vai proliferar e se instalar nessas brechas. Quase sempre a terapia tradicional remove o sintoma, sem alcançar a causa profunda da doença. A cura sempre provirá da força da própria vida, quando corretamente canalizada. Tensão mental, física, emocional são responsáveis por doenças, sofrimento que gera sofrimento. Nesse sentido que, se o indivíduo está sob uma sobrecarga emocional, psíquica, física, que leva esse engarrafamento, essa pane, isso vai levar a enfermidades. É um sofrimento a gerar sofrimento. O indivíduo, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar a mágoa, a desequilibrar-se por acontecimentos de importância somenos, desarticulando seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam instalar outros
degenerativos, responsável por agravar suas doenças. Então, como nós, ao longo da nossa trajetória, fizemos aprendizado de conservar rancor, de ficar com medos mórbidos, de nos desamornizarmos por acontecimentos somenos, quinquilháricos, desnecessários, onde a gente desatrela nosso carro mental e desarticula o nosso sistema energético. Isso leva a essa pane vibracional que vai ter impactações de frestas por onde os vírus emocionais vão permitindo que outros se instalem. Porque o indivíduo vai quicando de um aborrecimento para o outro. Daí esses micróbios disruptivos vão agravar as nossas enfermidades, nos degenerando, nos enfraquecendo. As ideias pessimistas, crenças absurdas, condicionamentos, ações vexatórias são responsáveis por tensões que desarmonizam. Então, aqui ela vai trazer um pouquinho acerca do atavismo, que é essa algema que me prende, trazendo o aspecto do condicionamento, uma crença absurda, atitude vexatória, ideia pessimista, que vão fazendo sinergizações de tensões. Evitando essas cargas, o sistema energético e imunológico libera de doenças o indivíduo. Sua vida muda, passando a melhorar o seu estado orgânico, psíquico, espiritual, que passa por essa questão da harmonização, da pacificação da mente, da opção pelas ideias positivas, mansuetas, pacificadoras. As causas profundas das enfermidades estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar a si próprio desse tipo de sofrimento. De imediato, haverá o prazer que gera sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento, que aflige sem compensar. Quando se tem instância de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não conseguiu retribuição correspondente. Ademais, há aquisições proporcionadoras de prazer em um instante para logo se transformar em dores acerbas. O responsável por esse resultado é a ilusão, a fantasia. A maioria dos sofrimentos decorre de uma maneira incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto, à motivação que geram prazer. Então, aqui ela vai trazer um aspecto importante porque o indivíduo pode se engalfinhar para experimentar prazer de um pentelésimo que logo vai virar acerba dor, devido a uma perspectiva ilusória. Daí ela vai trazer que a maioria dos nossos sofrimentos vem dessa maneira fantasiosa de encarar a vida. Pelo fato dela ser transitória, enquanto uma existência na Terra, que é um relâmpago na eternidade, e que é o espírito que veio de antes do berço e continuará além túmulo, na nossa trajetória multimilenar, esse sim precisa do nosso foco, do nosso burilamento, da vitória sobre as nossas paixões, da espiritualização. E nesse sentido que esses valores reais transcendem a motivação e aspecto gerador de prazer. Porque senão o indivíduo ele paga um preço muito alto por algo que é passageiro, que é fantasioso, que é fantasmagórico.
Daí ele perde trabalho, ele perde tempo, perde energia e termina frustrado. Ela vai trazer que é o sofrimento da impermanência das coisas terráqueas. Esfumam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transubstanciando em cinza, flutuando no ar. Para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades, depois constata quanta dificuldade tem a enfrentar para manter essa conquista. Ele percebe que não compensa, mas já investiu naquilo, já está com aquele problema instalado, que vai dar mais trabalho para ele desfazer daquela situação. Devido a uma luta, por exemplo, a possuir um automóvel, último modelo, de se expor a compromisso pesado para o porvir. Ele estimula via imaginação uma ilusão da posse, mas averigua, passado o prazer, que não tem condição para preservar o veículo adquirido, ou a residência, ou móveis. Enfim, tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um momento. Medidas as ensanchas sem sacrifícios, é factível constatar até onde pode aventurar-se, sem os riscos de sofrer arrependimentos tardios, dores. Essa visão realista correta que se adquire da existência emoldura de harmonia, que é essa lucidez, que a humildade nos confere, porque o indivíduo simples, ele consegue enxergar a si mesmo, ao seu redor, aquilo que ele está escolhendo, porque cai a ilusão. A gente retira o antolho. E nessa vibração de humildade, a gente consegue fazer um juízo mais próximo da realidade. No entanto, a fantasia injustificada responde por choque inevitável com a realidade. A cautela nas decisões não se pode converter em medo de agir no cultivo de pessimismo para o porvir. Precipitação, falta de controle, ambição irrefreada abre espaço emocional para o prazer, que gera dor. E esse aspecto de distinguirmos o melhor meio de agir quando podemos e devemos, e recuarmos se eu posso e devo, enquanto ser o momento de agir a melhor maneira, mas se eu posso, mas não devo, ou devo, mas não posso, daí evitar. Aí estão os vícios sociais e morais que cholam vidas, produzindo lassidão de sentido a médio, curto, longo prazo, conduz ao autocídio, à loucura. São alguns deles o cigarro inocente de exibição no grupo social, como afirmação da personalidade, eliminação de tabu, que responde por problema respiratório de todo porte, câncer, enfisema pulmonar, prazer etílico, que gera ressaca tormentosa, úlcera gástrica, duodenal, cirrose hepática, distúrbio intestinal e outros, além de alucinações, que levam à depressão, destruição de outras vidas, violência, tudo quanto é precioso, caro, com um resultado funesto. As drogas escravizantes, cujos sinistros iniciam-se em dependências de primeiras tentativas que parecem proporcionar prazer, estimula coragem, alegria, realização, vitórias fugidias sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraça que chega ao irremediável, caso algo não seja feito a tempo. E aqui, gente, nesse aspecto
do cigarro, a gente já tem, desde o momento que esse livro foi escrito, mudanças importantes acontecendo enquanto avisos dos males que causam. Então, o indivíduo que pega um maço de cigarro, ele tem o aviso explícito que causa males, que gera câncer. A substância mais cancerígena conhecida atualmente está no cigarro. Em sendo assim um midiático, ele já traz os alertas correlatos, porque houve tempo em que fumar estava associado a um status, a uma evidência, a uma tranquilidade, ilusórios. Mas, nos dias atuais, a gente tem esses alertas acontecendo, inclusive existem aspectos ligados à saúde pública que oferecem kits para os que desejem parar com cigarro. Mostra aí estímulos de todo porte para que o indivíduo vá se desfazendo dessa viciação. Mas mesmo assim, existe um uso que é alarmante, não só do cigarro, como de correlatos, a bebida, as drogadições. E como ela vai trazer aqui, nós ainda nos encontramos em situações de desgraças devido a essas viciações que, se não forem abordadas em tempo hábil, se tornem irremediáveis pelas consequências funestas legítimas. Daí ela vai trazer do engano, um engodo de se considerar invencível, superior, prova o desconhecimento da própria fragilidade e impermanência do conjunto que se constitui, especialmente o seu organismo, facultando ao ser um prazer mentiroso que o desperta sobre um grande sofrimento, nesse látego feloso. Ninguém escapa à conjuntura que constitui a vida. Ela é programada de forma a educar, fortalecer. Seus aprendizes não a podem burlar indefinidamente. As consequências das nossas atitudes nos caçam e nos cobram por aquilo que tivermos espalhado. Nesse sentido que enfrentar as vicissitudes e superar os valores indicativos de prosperidade, de injustificável prazer, é a forma de nos pouparmos ao sofrimento. Um número significativo de prazeres se apresenta, sem risco de converter-se em fator afligente. O sofrimento, quando se tem consciência dele, é facilmente evitável. Daí ela vai falar um pouco do sofrimento resultante do condicionamento, que abarca uma educação incorreta, uma convivência social pouco saudável, que propicia agregados mentais e físicos contaminados. A escala de valor para muitos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o vulgar, o promíscuo, o arriscado, poder transitório, força bruta, como relevantes para o viver. Esses agregados sob altas cargas de contaminação produzem sofrimentos mentais, físicos, duradouros. Festas ruidosas que atraem atenção, conversações chulas, produtoras de galhofa, companhias jovens e responsáveis, despertando interesse, são satisfações de um momento, responsáveis por sofrimentos de porte largo. Ao mesmo tempo, a contaminação física e psíquica, derivada do condicionamento doentio, do grupo social e do indivíduo, promove sofrimento que poderia ser evitado. Daí, a irritação mórbida de alguém enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la, se esta não possui fator defensivo, reagente, que proceda da sua conduta moral, mental edificante. Então, o aspecto
da morbidez irradiativa que alguém envia para o outro, mesmo que por pensamento, que essa onda eletromagnética com velocidade acima da luz, que se encontra o outro sem fatores reagentes e defensivos morais, vão contaminar. É por isso que uma vida moral sadia, forjada nos metais da compaixão, da caridade, do perdão, isso protege primeiramente a quem vive. Porque alguém que tem uma conduta moral edificante, nobre, pautada nos postulados de Jesus, ela consegue se defender de contaminações energéticas lançadas na sua direção. Visto que ela está com esse areal nobre que faz, mesmo uma energia contaminada, sombria, sendo petardeada na sua direção, é desviado dela. O contrário é verdadeiro. Se alguém não tem uma conduta moral elevada, quando chega esse petardo nocivo vindo do externo na sua direção, ela pode desequilibrar, inclusive levando ela a acidentes, que passará a ter a corresponsabilidade daquele que enviou esse petardo para ela, não apenas dela que desequilibrou. O indivíduo vive na Terra sob a ação de medos, de pobreza, solidão, desamor, insucesso, doença, morte. Essa conduta é resultado do nosso despreparo, fenômeno normal do existir, que deve encarar como processo evolutivo. Somos herdeiros da própria consciência, a cada qual segundo sua obra, e também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, dentre os quais se destaca pavor que resulta de superstição, ilusão ancestral, desinformação, formando os condicionamentos perturbadores. Então, esse aspecto de nós sermos legatários dos nossos atavismos enquanto sociedade e ancestralidade, em que no nosso inconsciente coletivo estão imersos, inclusive, as nossas encarnações pregressas, e isso significa um caldeirão em que arquétipos se misturam com as nossas próprias personalidades em existências pregressas e que, caso eu esteja despreparada moralmente, eu acabo que engulo esses hábitos doentios, pavores supersticiosos, fantasias ancestrais, desinformações, que vão me perturbando, me ataviando, me condicionando, me algemando. Absorvendo e impregnando-me de fator negativo, o sofrimento se apresenta-me inevitável, produz distúrbio psicológico, físico, mental, por somatização automática. Nesse sentido que vai acontecendo essa assimilação que vai implicar na alteração do meu biopsíquico espiritual. Calcar a educação em valor ético, moral, que estimula a consciência do dever, da responsabilidade para consigo próprio, para com o outro, não castradora, e que nos desperta para o nosso propósito perante a vida, nos equipa de saúde emocional, valor espiritual, para um trânsito harmonizado pela existência terráquea. Esse conhecimento nos prepara para que saibamos selecionar o que é útil, saudável, nos ajuda a crescer interiormente para a nossa realização pessoal. Esse discernimento precisará se transubstanciar em força canalizadora para o nosso bem. Caso contrário, o indivíduo experimenta sofrimento resultante do condicionamento
que lhe advém dos agregados mentais e físicos contaminados, que estão pululando. E é nesse sentido que o processo ele começa com a escolha do indivíduo, com o que eu penso, com o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, calcando meus valores nessas conscientizações nobres, em que eu abraço a minha cota de responsabilidade, em que precisarei responder perante mim mesma. Como eu estou empregando os dons, os empréstimos que recebi de Jesus para o meio onde eu estou, valorizando a instância da encarnação na Terra, selecionando o que é saudável, o que é útil, o que vale a pena, o que vai me ajudar a aproveitar bem o tempo, para que eu possa otimizar os resultados positivos e sair com os aprendizados imprescindíveis dessa experiência. Visto que, enquanto nós estamos estagiando na Terra, a gente precisa tanto fazer a nossa reforma moral, quanto assimilar conhecimentos nobres, que é possível a partir da caridade e da força moral, que vão nos dando essa sinergização. Por isso que é urgente fazer a canalização da nossa energia para o bem, visto que, se eu não adequo aquilo que trago para esse uso adequado, eu vou ficar refém do sofrimento, do condicionamento, devido a esse agregado psíquico e físico contaminado, que chega até mim. Se eu der brecha, isso vai se instalar. O organismo físico, ele traz o exemplo de uma circuitaria que, se estiver funcionando adequadamente suas células de defesa, o vírus que está no nosso organismo, a bactéria, o fungo, de ação prejudicial, não encontram espaço para uma multiplicação importante. Daí é possível eles, mesmo estando no nosso organismo, não nos levar a doenças, a desarmonias. Mas do momento que a minha circuitaria imunológica ela disrupta, eu dou brecha, daí aquele vírus degenerativo, aquela bactéria maléfica, aquele fungo proliferador, vai encontrar espaço e vai degenerar o meu circuitário. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual, mental. Se eu não faço essa equipação desses ferramentais espirituais, acaba que os contaminantes espirituais, sombrios, psíquicos, vão encontrar espaço em mim e vão me desarmonizar, me enfermar. E é nesse sentido que o aspecto da nossa trajetória na Terra, ela traz uma postura que o indivíduo ele opta ter perante si mesmo e perante a sua vivência pregressa. Então, o perdão ele vai superar a mágoa com resignação, luarizando via amor. E nesse sentido que vai sendo permitido que nós façamos esse acionamento por uma vontade forte, reanimando os nossos potenciais de ação, e ao mesmo tempo a gente vai conseguindo forjar uma condição de avanço.
nós estamos ainda numa condição de estágio moral, ora transitada, preso aos nossos instintos agressivos, que nos leva à paranoia, violência, enfermidade mental, neurose. Mas, em meio a isso, nós temos condição de edificarmos harmonia, de optarmos por uma rotina saudável, por escolha nobre, e fazermos a defesa da nossa casa mental, que vai nos permitir interagir com os benfeitores que se interessam em auxiliar a humanidade sofredora. É nesse sentido que vai significar para nós essa perspectiva. Porque o ego, ele tem a capacidade de reunir, concentrar força, conteúdo do inconsciente coletivo, que inclui nossas encarnações pregressas, até que o seu significado possa ser integrado, entendido. Nem salvacionismo, nem egoísmo. Na humildade de hoje, eu sou humilde com minhas existências transatas. Do contrário, a vaidade me leva, me arrasta em meio a esse maré magno, eu tombo no fixismo e na autoobsessão. Outros aspectos serão perda de áreas completas de conteúdos, normalmente controlados, fragmentação de personalidade, sequência normal de pensamento não é capaz de se processar de modo coerente, de se completar, vai restringir a responsabilidade e a reação adequada do eu, provocação de ideia incompleta da realidade, levando a aparecimento de reação emocional inadequada, reduz o limiar da consciência, permite a entrada de invasões autônomas via conteúdos inconscientes, em que o nosso ego ele é esmagado pelo inconsciente, a gente perde o nosso próprio endereço. Isso está ligado à dificuldade do ego de manter uma postura adequada, dificultada pela própria realidade de ser frágil ou infantilizado, e também por conteúdo emocionalmente ameaçador. Percebe-se uma incongruência entre o conteúdo da ideia e o afeto, pois o complexo autônomo funciona como um outro, eu, e se reproduz quando quer. Então, acontece que a desintegração, ela me leva a experimentar um outro eu funcionando à revelia de mim mesma. Isso leva a afeto destituído de conteúdo, de ideia adequada, via excitação explosiva, descontrole de afeto, ausência de autocontrole, afetação, excentricidade, maneirismo, superfeminilidade, infantilidade, sensibilidade, grosseria, egoísmo. Nesse sentido que pode haver um exagero de características existentes na personalidade, excesso de sugestibilidade num surpreendente acréscimo de sugestão, autoinfluenciação que me coloca vulnerável ao que vem de fora, sem um argumento filtroso, e uma persona envolta de uma defesa de poder. Por isso que libertar o nosso ego é um processo demorado, em face do imenso período em que predominamos nos impulsos imediatistas. Seja esses impulsos de natureza inata, que estruturaram o nosso cérebro emocional, ou hedonista, que estruturou nossa malha biopsicossocial, e se mantém arquivado no arquétipo do inconsciente coletivo.
Recebemos essas influências em algum momento da nossa existência ao longo de diversas encarnações. E nesse sentido que todo conflito que eu não supero emocionalmente e consciente, isso ressurge com máscara diversa, aprisionando a mesma matriz psicológica. Justamente por ser automatismo, necessita de um reconhecimento consciente, de prato na mesa, para elaborar em nova conduta, substituindo uma conduta má por uma conduta boa. O que vai nos diferenciar e nos proteger, seja em relação à saúde, seja em relação à doença, é o nosso esforço em realizar o trabalho autoconhecimento. Pois o ego dedicado, flexível, esforçado a se descobrir, não coloca empecilho à evolução. Por esse motivo que vai significar essa perspectiva de um movimento em que eu vou tomando a rédea do meu processo. Porque o espírito, consono ele esteja num meio benéfico ou maléfico, ele pode ser influenciado por aquilo que acontece ali. Por isso que, do momento que eu tenho pensamentos bons, eu vou atrair a companhia de bons espíritos que vão me influenciar positivamente. Do momento em que eu cultivo pensamentos negativos, eu vou atrair espíritos inferiores que vão me influenciar, me obsedar. E acaba que, do momento que o indivíduo ele consegue uma independência para fazer o acionamento e o ajuizamento e a colagem dos seus conteúdos internos, ele vai ter uma condição otimizada para vencer a si mesmo e para conseguir acender a sua luz. Porque o espírito que, quando está no meio malsão, ele opta por agir como aquele meio que ele está, ele vai no efeito manada. Por isso que um espírito assim pode precisar reencarnar numa época de transição planetária, consono Kardec traz para nós em A Gênese, para, no astral, olhando a modificação da psicosfera terráquea para melhor, fazer uma opção melhorada. Ao passo que, se ele já tivesse feito uma escolha positiva para si mesmo, mesmo em meio a uma atmosfera pestilencial, ele já avançaria mais rápido. Existe também aquele espírito que está desencarnado e que precisará reencarnar na Terra quando ela entrar na fase de regeneração, para, em meio a conteúdos positivados, fazer uma escolha otimizada. Porque, num orbe de prova e de expiação, esse espírito, encarnado ou desencarnado, não consegue falar não para o mal e dizer sim para o bem. E é nesse sentido que, se um indivíduo ele desenvolve essa independência emocional e essa liberdade para escolher pelo nobre e resistir às tentações, às provocações, às sombras no qual nós estamos imersos, que começa pela nossa sombra interna, porque isso tem a ver com o nosso estágio. Por isso que começa pela vitória que eu consigo ter sobre mim mesma,
E nesse sentido que desenvolver essa capacidade do sim, sim, não, não, isso vai me fazer acelerar meu passo. Porque mesmo numa terra de prova e expiação, onde existem espíritos sombrios que circulam livremente e que tentam nos arrastar para sugestões más, eu vou conseguir fazer resistência via uma resignação dinâmica, uma força moral, longanimidade, vigilância, oração, o evangelho no lar com água frutificada. Por isso que é uma proposta do espírito imortal, que vai nos preparar para sairmos vitoriosos nesse tempo que nós vivemos, onde existe espírito sendo degradado para a orbe inferior, tem espírito que estava no orbe inferior e se saiu bem e foi promovido a vir para a Terra, tem aquele espírito que estava na nossa região de desencarnados e encarnou para poder aproveitar a réstia da franca transição para permanecer num orbe que vai subir um grau na escala dos mundos. Então, existe uma série de condições que cada qual está, mas que, olhando para a minha situação pessoal, diz da urgência da minha vitória sobre a minha sombra, de conseguir fazer articulação dos molhos de chave que me permitem sair dos meus labirintos com atitudes mentais de mais acerto e menos erro. Porque quando nós conseguimos acertar, nós estamos vencendo evos da própria sombra. No momento que eu consigo o equilíbrio, a paz, a bondade, o auxílio, eu estou vencendo séculos de recrudescimento, de endurecimento, de perversidade. Por isso que o momento que eu consigo acender minha luz vai facilitar para que eu habitue nisso. E isso vai criando essa argamassa para que, em meio às tribulações do momento que nós vivemos, eu não receba um choque de uma pane vibratória, mas eu consiga fazer o recrutamento de forças ignotas que vão me dar essa sustentação, essa estar de pé em meio ao que for. Nesse sentido que a Joana ela traz para nós a importância de podermos nos debruçarmos sobre nós mesmos, no nosso autoconhecimento, porque é isso que vai nos diferenciar em relação à saúde e à doença. Porque a proteção que me permite fazer o autodescobrimento, identificar meus pontos fortes, meus pontos fracos, e aquilo que Jesus me chama a talhar com isso, vai me permitindo ir reduzindo minhas imperfeições e desenvolvendo minhas virtudes. Por esse motivo que João vai trazer no capítulo 1 do Evangelho, sobre Jesus, o Verbo Divino, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito o fora sem Ele.
Nele estava a vida era a luz dos indivíduos. A luz resplandece na treva, mas a treva não a compreende. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem via ele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. Era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a esse mundo. Estava no mundo, o mundo fora feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu ele poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Por isso que de Jesus vem a verdade. Quando nós o recebemos, ele nos faz filhos de Deus, porque é Jesus que vai descerrar a caridade como o único caminho. Nesse sentido que nós desejaremos, a partir disso, sabermos o preço que precisamos pagar para recebermos os seus benefícios. Visto que, do momento que eu encontro queima-roupa, vou me esforçar, sangrar para alcançar. Diferentemente das situações transitórias do mundo, em que o indivíduo paga um preço para se arrepender amargamente, depois, o mapa do tesouro trago pelo mestre vai implicar um preço que nós ardentemente pediremos para saber, via o qual alcançamos os seus benefícios e que descerra para nós a verdade, a libertação, a cura. Como vencedor incomparável na batalha travada, na sucessão dos erros, paragem de paz em direção a um oásis de luz, navegando pelos mares bravios, seus olhos são os faróis a nos guiar. Por essa decisão fatal elegeremos o bem, legatários do seu alicerce, sabedoria para construir espiritual, moral do porvir, imprime no nosso refolho esse recorte incomparável do reino divino. Nesse sentido que, ao abraçarmos esse caminho, nós nos limparemos das nossas manchas. E isso significa que os sentimentos de ódio, de despeito, de ciúme, de inveja, que são mais infelicitadores que a miséria, já não tem espaço dentro do indivíduo que opta pela proposta de Jesus. Ele desejará, acima de tudo, fazer esse compromisso moral nessa senda bendita, onde se rasga essa possibilidade infinita que, se nós aproveitarmos,
significará um salto no nosso processo evolutivo. Por esse motivo que, ao abraçarmos essa proposta, a gente vai criando essa afeição ao sacrifício. Porque na renúncia, na doação, nós não prestaremos atenção no cansaço, no desânimo, na sobrecarga, porque nós focamos no labor. E é nesse sentido que as nossas forças se retemperam, renovam, para que nós possamos dar ainda mais do que fizemos até aqui. Começar é fácil, continuar é difícil, concluir é pelo sacrifício. Mas 1 milímetro de remorso pesa muito mais na nossa consciência do que 1 tonelada de sacrifício. Desistir do nosso compromisso, do nosso trabalho com Jesus, nos levará a um complexo de culpa monstruoso que vai criar malhas irremediáveis para essa encarnação, onde a gente leva a consequência disso para o astral, a demandar expiação e uma nova instância terráquea para aproveitarmos de maneira diferente. E é nesse sentido que fica para nós essa perspectiva. Estamos aqui nessa oportunidade no período de franca transição e é um instante de despertamento. Por isso que a Joana vai dizer que a forma como eu lido comigo vai me permitindo aliviar o sofrimento. Mesmo que eu passe pela dificuldade, pela dor, pelo sacrifício, estarei feliz. Esse mergulho no corpo ou saindo dele, levarei as conquistas adquiridas, que me servirão de argamassa para experiências mais audaciosas, onde o self se desenovela dos impositivos egóicos até esplender em magnífico sol de autorrealização, de produção de bons frutos. É nesse sentido que vai ser trago para nós dessa possibilidade e daquilo que nós realizamos nesse momento. Somos destinados para as estrelas, alcançando o sólido altíssimo. Embora a passo lento, avancemos com decisão, apesar das duras penas, sem desviar na estrada por onde seguimos. E acaba, gente, que a nossa experiência aqui, ela significa uma persistência, desejo de constância. Por isso que, como Maria Dolores vai trazer, que conquistadores passam nos milênios, carrascos sob a máscara de gênios, fica, porém, conosco em nosso amor profundo as vozes cristalinas que proclama a verdade que não erra, para amarmos, trabalharmos. Porque Jesus sofre, mas nos ensina. Não possui arma alguma, entretanto domina com a força do bem que a sua vida encerra. Cantamos sobre povos e guerras, sabendo que és com Deus, Jesus, no novo tempo. Esperança pacífica, luz amorosa no mundo. Pela psicografia do Chico Xavier. Nesse sentido que
o esforço de autodescobrimento, ele vai nos levando a tirarmos a nossa ganga. E isso significará essa libertação, onde a humildade ela vai nos ajudando a eleger o que importa e argamassarmos o cimento para a elevação.